Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca desesperada por um centroavante. Quero começar falando sobre jogadores que não serão contratados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dois dirigentes do Tricolor e eles asseguraram que o Daverson não tem chance e que o Diego Costa nunca foi discutido. Daverson está afastado no Fortaleza, enquanto o Diego Costa está desempregado desde que deixou o Grêmio na temporada de 2024. Outros nomes que surgiram entre torcedores do São Paulo e também não serão contratados: o Mastriani do Botafogo, tem 8 jogos no Brasileiro, o limite é de 6. O Tiquinho Soares, no Santos, fez 16 partidas, enquanto o Juninho no Flamengo fez 11 jogos. Nomes que podem pintar no São Paulo: Lautaro Dias, atleta que pertence ao Cruzeiro, ainda não estourou o limite de jogos e em outros momentos já foi especulado pelo Tricolor. Koki Ogawa, centroavante japonês de 27 anos de idade, pertence ao NEC e havia sido sugerido ao São Paulo no mês passado. Na oportunidade, o São Paulo não demonstrou tanto interesse. Na Série B, queria chamar a atenção para 2 nomes. Carlão, da Ferroviária, vice-artilheiro da competição com 8 gols marcados, e Kleber, que pertence ao Avaí, com 6 gols marcados. Só para completar, separei também uma lista de jogadores livres no mercado. São jogadores de nome que certamente custariam muito dinheiro, não sei se estão dentro da realidade do São Paulo. Começando com Jamie Vardy, você vai lembrar dele, centroavante que marcou história naquele Leicester campeão da Premier League. Hoje, com 38 anos de idade, ele não renovou o contrato com o Leicester e está livre no mercado. Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, fez muito sucesso com a camisa do Porto e não teve seu contrato renovado com o Hatayspor, da Turquia. Para completar, Dani Ings, atacante inglês de 33 anos de idade, já jogou por West Ham, Aston Villa e Liverpool, também não teve seu contrato prorrogado. O último, Ekambi, atacante de Camarões, 32 anos de idade, estava no Al Ettifaq depois de passagens por Lyon, Rennes e Vila Real. Você, na condição de presidente do São Paulo, contrataria qual centroavante? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. Depois de uma longa novela, enfim, São Paulo, o Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos chegaram a um acordo sobre a parceria que vai existir nas categorias de base. Coisa está tão avançada que nos próximos dias o Conselho de Administração do São Paulo vai votar sobre a aprovação ou não desse acordo, que mudou radicalmente em relação ao seu formato inicial. O São Paulo, num primeiro momento, pensou em transformar a base numa SAF e vender percentual de ações dessa SAF para Evangelos Marinax. Só que esse projeto não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Haveria a necessidade de uma aprovação de pelo menos 75% das pessoas, e o presidente, o Júlio Casares, ele sabia que não conseguiria. Para evitar esse desgaste, mudou-se o formato. A partir de agora é um acordo tripartite que conta com o São Paulo, com o Fundo Galápagos e com o Evangelos Marinax. O Fundo Galápagos é quem inicialmente vai aportar dinheiro. O Marinax entra com seu expertise na busca por jogadores de toda a América do Sul e também depois para a contratação de atletas quando promovidos ao time principal para os seus clubes, o Olympiacos, o Nottingham Forest e também o IUAF. Existe a possibilidade programada nesse acordo de que o Marinax aporte dinheiro via Fundo Galápagos. Dessa maneira, não se constitui uma SAF e a aprovação pode ser bem mais simples. Passando pelo Conselho de Administração e votação que deve acontecer nessa semana, São Paulo submete a aprovação do Conselho Deliberativo com a necessidade de apenas 50% mais um dos votos. No CD, a tendência é que seja aprovado e esse modelo passe a vigorar ainda no fim dessa temporada. Ótima notícia para um São Paulo que está em busca de uma revolução na base para ter mais dinheiro. A ideia é ser ainda maior do que o Palmeiras faz com as categorias de base, vendendo um caminhão de jogadores. Palmeiras que já faturou mais de 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Gabigol no São Paulo ia ser embaçado. Alexandre Souza, cara, o Gabigol é excelente centroavante. Na dificuldade que o São Paulo passa, caberia muito bem. O problema são 2, né? O primeiro é financeiro, o Gabigol ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês. O São Paulo não tem essa grana. O segundo é que o Gabigol já jogou 16 partidas no Brasileirão, o que o impediria de se tornar reforço do São Paulo nessa temporada. Nicola, o São Paulo já se acertou com o São Lourenço? Não é com o São Lourenço. Bora explicar essa história. Essa é mais uma das notícias do São Paulo para segunda-feira. São Paulo tomou um transfer ban nessa segunda-feira da FIFA. O que é o transfer ban, pessoal?
é a proibição da inscrição de atletas por conta de dívidas do clube. O São Paulo havia sido alvo de uma ação do Cerro Porteño do Paraguai por conta da última parcela da compra de Bobadilla, a parcela de $300 mil ou R$1.600.000. O São Paulo foi avisado sobre o transfer ban, e esse transfer ban não poderia ter vindo numa hora pior, porque o São Paulo precisa desesperadamente de um centroavante, e a janela já se encerra na terça-feira que vem. O que o São Paulo fez? Se apressou e depositou os $300 mil na conta do Cerro Porteño. Transfer ban, se não foi retirado ainda, vai cair nas próximas horas, e o São Paulo estará habilitado para fazer novas contratações, tá? O São Paulo ainda vai buscar mais um centroavante. Estava mostrando para vocês o link no nosso grupo do Telegram. Não paga nada e por lá você vai receber sempre dicas e sugestões para participar. Nicola, como é que está a negociação entre o São Paulo e Medina? Não vai rolar. O São Paulo, houve uma sugestão do grupo de investidores que colocou Medina no Estudiantes. Os caras estão meio incomodados com a falta de visibilidade do Estudiantes. Não sei também o que eles imaginaram. Os caras tiram ele do Boca e colocam no Estudiantes e acham que ele vai aparecer mais. Enfim, mas o Estudiantes não tem a intenção de negociá-lo. São Paulo também não tem dinheiro. Enfim, não vai rolar. Tipo da negociação que está descartada, tá bom? Martínez, ex-Fortaleza, seria a melhor opção. Martínez foi dispensado. Foi afastado, não foi dispensado, não. Foi afastado pelo Fortaleza. Vocês vão lembrar que ele foi alvo do São Paulo antes de fechar com o Fortaleza. Emanuel Martínez. Mas ele não é atacante, né? O Emanuel Martínez é um volante. E já jogou no Campeonato Brasileiro 14 partidas, o que inviabiliza qualquer tipo de contratação na parte do São Paulo, tá bom? Diego Costa no São Paulo tem chances? O Aurélio faz uma pergunta importante. A segunda-feira foi de muitas notícias no São Paulo. Nenhum time teve tanta notícia quanto o São Paulo. A principal delas, André Silva, não deve mais jogar nessa temporada. É o terceiro jogador do São Paulo, terceiro centroavante do São Paulo com problema de ligamento cruzado. O Rian Francisco e o Caleri só voltam a jogar em 2026, talvez o Caleri no finalzinho desse ano, por conta do ligamento cruzado anterior. O André Silva teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. O São Paulo está avaliando se há necessidade ou não de cirurgia, mas com ou sem cirurgia, a chance de o André Silva voltar a jogar nessa temporada é muito baixa. E o São Paulo está no mercado em busca de um centroavante. Eu vou tentar descobrir essa do Diego Costa. Deixa eu mandar a pergunta para frente. O que eu posso contar para vocês é que o Daverson, que foi especulado no São Paulo, não vem mais. Não vem mais. Não vem. Não é o Daverson um dos alvos do São Paulo, tá? O que você tem a falar sobre as lesões no São Paulo? Lucas Oliveira. Lucas, cara, eu sei que o São Paulo mudou basicamente tudo em relação à preparação e prevenção de atletas. Contratações de máquinas, aluguel de máquinas, mudança na rotina dos funcionários do departamento médico. Antigamente tinha funcionário que ficava só um período, agora os caras trabalham só no São Paulo em tempo integral, enfim. Mas, cara, é muita lesão. O São Paulo conseguiu contundir os 3 centroavantes, o Caleri, o Rian Francisco e agora o André Silva. É muita zica, cara, é muita zica. Aí você tem o Luiz Gustavo, você tem os caras, outro dia tava fazendo a conta, né? O São Paulo com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Luiz Gustavo tem um gasto mensal de quase 6 milhões de reais. São 4 atletas que jogam muito pouco na temporada. E o Lucas Moura vai ser poupado de novo, vai voltar só depois da Copa, da pausa para data FIFA. O Oscar corre o risco de nem mais jogar nessa temporada. Enfim, é um caos em termos de lesões. Rodrigo Henrique da Silva. Boa noite, Nicola. O que o Dineno faz no São Paulo para correr atrás de outro atacante? Porque trouxe ele. Eu traria o Mastriani, ele está na Série B. Rodrigão, o Dineno me lembra muito a história do Bruno Rodrigues. Vocês lembram dele? Vocês são paulinos certamente vão se lembrar. O Bruno havia sido contratado depois de uma boa temporada no Cruzeiro, um dia antes no Cruzeiro, agora eu estou na dúvida onde é que ele tinha jogado, mas ele tinha feito um bom ano anterior, e aí ele foi contratado num dia, no dia seguinte o Crespo chegou, tá? Ou seja, o Bruno Rodrigues foi contratado sem o aval do Crespo. Sabe o que aconteceu? O Crespo não colocou ele para jogar, não jogava. Aí ele vai embora, vai para Portugal e volta para jogar no Cruzeiro. Aí não era no Cruzeiro, estava em outro clube. Mas arrebenta, deixa a ótima impressão e é comprado pelo Palmeiras, e aí tem a infelicidade de se machucar 2 vezes. O Dineno foi contratado pouco antes de o Crespo voltar ao São Paulo. E para mim ele está sendo vítima dessa situação, o que é uma grande tristeza, né? Acho que nenhum técnico de futebol deve agir desse jeito. Não foi porque ele não participou da contratação que o cara não tem talento ou qualidade. E agora vai ter que pôr o cara para jogar, né? Fala, pessoal.
Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.